Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Tactus Contabilidade. Vamos falar sobre imposto de renda para motorista Uber. Então você quer saber se você está obrigado a entregar? Então assista esse vídeo, que esse vídeo é para você. Então vamos lá. O que você precisa entender em relação à declaração do motorista Uber para a Receita Federal? Não existe uma legislação específica dizendo para o motorista Uber se ele está obrigado ou não. Então o que existe é a legislação aplicável a todos e aí você vai ter que olhar se você se enquadra dentro desse aspecto. Então eu vou te contar se você está enquadrado ou não. Então o que você precisa ver? Por exemplo, se você teve ali de rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 em 2016, então você estaria obrigado a entregar. Via de regra, assim, pensando na prática o que acontece em relação aos motoristas, isso daria por mês R$ 2.383 aproximadamente. É muito pouco você ter ali um motorista que está ganhando menos do que isso, ok? Se você trabalhou o ano inteiro e tem feito um bom trabalho como motorista, então provavelmente você estaria obrigado a entregar. Agora, significa que se você entregar a sua declaração, você vai pagar imposto? Não significa. Você precisa fazer a declaração para saber se você vai pagar imposto ou não. Existe regra específica agora, aplicável aos motoristas Uber, que trabalham então com transporte de passageiro, do que você precisa declarar e como é feito essa declaração. Então, o ideal para você não ter problema em relação a isso é que você faça essa declaração com quem conhece esse tipo de serviço. E o que você tem de vantagem hoje é que isso é muito barato para você fazer hoje, você não vai se preocupar com nada e aí você vai ter a sua situação regular. Quais são as outras exigências que você teria? Por exemplo, se você teve ali atividade rural, não vai ser aplicado, acho que ninguém aqui que trabalha com Uber provavelmente ali tem atividade rural, ou se você tem, por exemplo, bens superiores a R$300 mil. Então imaginar que você tem uma casa, e você tem o seu carro que você comprou e tudo mais, então você vai ter que declarar se esses bens superarem isso. É um valor muito pequeno, então também é uma questão que se enquadraria. Outra situação também que acontece com o Uber. Muita gente trabalha como Uber, mas tem o Uber como plano B. Então trabalha durante o dia e à noite faz o bico trabalhando com Uber, final de semana e tudo mais. Então você vai ter que somar os dois rendimentos. O rendimento que você tem onde você trabalha, mais o rendimento com Uber, ok? Então você precisa considerar esses aspectos aí. Agora vamos para a parte prática. Como é que você faz a sua declaração? Bem, você pode fazer a sua declaração. Você vai pegar o sistema, você vai ter que ler as instruções aplicáveis ao imposto de renda e aí você vai fazer o preenchimento da sua declaração. Ou você vai contratar um profissional que te faça isso. O que nós temos de novidade hoje, nesse ano, para vocês que são motorista Uber, é que nós temos um plano específico para vocês, que leva em consideração, por exemplo, desde aquele Uber que na verdade não tem ali praticamente nada ainda, só tem, por exemplo, o rendimento e tem ali um bem, alguma coisa bem simples, então nós temos uma declaração bem simplificada nesse caso. Então nós atendemos o motorista Uber à distância, então você simplesmente vai pedir para fazer a sua declaração, nós vamos te passar a instrução do que nós precisamos, você vai mandar isso para nós por e-mail mesmo, e aí rapidamente nós fazemos a sua declaração, entregamos e está tudo resolvido, ok? Tudo isso é feito à distância, então você não vai ter que se preocupar com relação a nada nesse quesito. Então isso facilita muito o seu trabalho. Ou você vai fazer a sua declaração sozinho, aí você vai ter essa dificuldade de ter que entender o que se aplica no seu caso, qual é a melhor alternativa, de repente você vai pagar até o imposto de forma desnecessária. Então, nesse caso, é importante você pensar nisso. Agora, por que é importante você fazer a sua declaração? Primeiro, por causa da obrigatoriedade junto à Receita Federal. E nós não sabemos o que a Receita Federal vai fazer com as informações que estão lá, na plataforma do Uber. Ela pode simplesmente pegar aquelas informações todas, cruzar com o CPF de cada um, e aí vai descobrir, por exemplo, que você não declarou o seu imposto de renda. E também porque, tendo a sua declaração de imposto de renda, isso vai te ajudar, por exemplo, para você conseguir ali financiar um carro, financiar uma casa, você vai ter uma justificativa em relação a isso. Então é importante que você faça a sua declaração. Outra coisa também que você tem que considerar, é importante que você utilize um profissional para fazer isso, porque a sua declaração, ela não leva em consideração só o que aconteceu o ano todo. Ela tem que ser considerado o que aconteceu mês a mês. Então pode ser, por exemplo, que você não recolheu um imposto que você deveria ter recolhido lá atrás, e aí você teria que fazer esse recolhimento agora. Então é importante que você tenha ali uma assistência de alguém para fazer a sua declaração, tá bom? Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida? Quer que nós ajudemos você? Pois bem, essas coisas todas nós estamos à sua disposição. Eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso serviço que atende especificamente os Ubers
né? Os Ubers não, os motoristas Ubers, né? Porque o Uber é o aplicativo, e aí você pode nos procurar, tá bom? Sucesso para você, até o próximo vídeo.